Os malefícios da ansiedade. Meu nome é Yasmin Ribeiro, eu sou psicóloga clínica, especialista em análise do comportamento. E nesse vídeo, ao contrário do outro, eu vou tratar com vocês, eu vou apresentar para vocês os malefícios de fato de experimentar a ansiedade. A ansiedade, como já foi falado no outro vídeo, é uma resposta emocional que o organismo emite diante de situações aversivas, de situações de uma maneira geral. E aí a ansiedade ela é necessária ao organismo, isso é um fato, assim como eu explico lá no outro vídeo, mas dependendo da pessoa, dependendo aí dessa história de vida, dessa interação do indivíduo com o ambiente, ele vai experimentar uma ansiedade que a gente chama ansiedade exacerbada, uma ansiedade não adequada. E quando a gente experimenta essa ansiedade que ela não é adequada, que ela está a um nível muito exacerbado, a gente está falando então desse indivíduo começar ou de uma certa maneira vivenciar prejuízos significativos à sua existência. E quando a gente começa a experimentar prejuízos diante de um processo de ansiedade, diante dessa resposta emocional que é a ansiedade, a gente então começa a fazer hipóteses, né, dos transtornos de ansiedade. A gente sabe que o transtorno de ansiedade ele não existe apenas uma classificação para ele, né? Então a gente tem transtorno de ansiedade social, a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação. Então tem vários subgrupos aí no quesito ansiedade. Então a ansiedade ela é necessária, faz parte aí do processo humano, natural, mas ao mesmo tempo, quando essa ansiedade ela é experimentada de uma forma exacerbada, obviamente ela vai trazer prejuízos. Trazendo prejuízos, a gente está tratando aí de transtornos psicológicos. E quando a gente está tratando de transtornos, falando de transtornos psicológicos, a gente está falando de questões graves, questões que precisam de tratamento, precisam de intervenções e de uma compreensão mais apurada para que esses prejuízos eles diminuam. Vão existir vários autores aí para talvez dar uma definição do que é ansiedade, mas de uma maneira geral, o conceito que eu vou trazer para vocês é um conceito dentro da análise do comportamento, né? Que é a abordagem que eu trabalho, a abordagem que eu estudo, que nada mais é que uma resposta que esse organismo emite. As pessoas entendem a ansiedade como a causa de alguma coisa. Então, quando a gente está falando de causa, a gente está falando como se a gente estivesse dando justificativas para padrões de comportamento. Experimentar a ansiedade, ela é um comportamento, mas ela não é a causa de algum outro comportamento, de algum outro dano. E geralmente, no senso comum, a gente tende a relativizar muito essas causas. Então, o que a gente mais ouve, não só em consultório, mas em conversinhas paralelas, a gente ouve muito assim: eu como muito porque eu tenho ansiedade. E na verdade, quando a gente fala eu como muito porque eu tenho ansiedade, então ele está justificando que o comportamento dele de comer muito, comer de uma forma inadequada, é justificável pela ansiedade. E essa conjectura aqui a gente não pode jamais, nunca aceitar, porque senão a gente entra numa explicação redundante, né? Então, assim, eu como muito porque eu tenho ansiedade por isso eu como muito. E aí, quando é que a gente vai sair desse ciclo vicioso? Para a gente, então, tratar o processo de ansiedade, não é uma coisa que a gente vai deixar de sentir. A ansiedade ela é necessária, mas ela precisa ser ajustada. E aí, quando a gente fica nessa explicação redundante, quando a gente fica nessa explicação de justificativa, colocando a ansiedade como causa de comportamentos inadequados, como causa de comportamentos problemáticos, eu corro um sério risco de ficar dentro dessa bolha e nunca conseguir sair dela. E aí fica muito até como aquela música, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. E na verdade, não. Existem intervenções, existem aparatos para que a gente saiba analisar o processo ansioso de cada indivíduo. Obviamente que não existe uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo. E por isso a psicoterapia ela se torna tão fundamental no processo de pessoas que desenvolvem um transtorno de ansiedade, de alguma ansiedade. Porque essa pessoa ela vai ser tratada de uma forma individual, assim como o ser humano de fato ele é.
Cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas histórias de vida, cada um tem a sua interação com o ambiente que propicia ou não desenvolver comportamentos inadequados. Então, dentro do processo psicoterapêutico, essa pessoa ela vai ter um espaço para trabalhar as questões individuais dela, para então sanar os problemas, as problemáticas relacionadas à ansiedade. Lembrando que ter ansiedade não é problemático. Experienciar a ansiedade de forma exacerbada, sim, é uma questão problemática. Então, quando eu não saio dessa explicação redundante de eu como muito porque eu tenho ansiedade por isso eu como muito, a gente fica fadado ao fracasso e a gente não tem formas de adentrar. Porém, quando eu entendo a ansiedade como um estímulo, né, que ele vem depois do estímulo de comer, então eu entendo ela de uma forma mais ajustada e própria para minha organização emocional, psicológica, mental. Quando eu coloco a ansiedade como causa de um padrão de comportamento inadequado ou indesejado, eu estou colocando a ansiedade como um foco e não como uma resposta do organismo, né? E aí a gente precisa entender que quando eu tenho essa necessidade de justificar um comportamento inadequado perante a emoção de ansiedade, na verdade, eu não estou explicando nada. Eu apenas estou fazendo um processo de fugir de entrar em contato com alguma situação. É como se fosse uma evitação. Então, para eu evitar sentir a ansiedade, o que eu faço? Eu vou lá e como muito. Porque a gente sabe, por exemplo, que a comida ela é um reforçador primário. Quando eu falo de reforçador primário, eu estou falando que é aquele reforçador que imediatamente ao entrar em contato com ele, o meu organismo já se sente reforçado, ele já se sente assim confortado, né? Muitas pessoas até falam que a comida é um conforto. E por hora ela pode ser sim um conforto. Mas quando eu vou lá e falo assim, nossa, eu tô muito ansiosa, então eu vou comer. Então é essa pessoa fazendo uma fuga de realmente entrar em contato com aquilo que está emergindo uma resposta de ansiedade. Eu vou lá e como. É como se eu driblasse o meu cérebro, as informações do meu cérebro e falasse assim, não, fica tudo bem. Fica tudo bem aí que a gente tá comendo, a gente gosta de comer isso aqui, a gente tá comendo muito. E aí você não precisa entrar em contato com essa situação que é aversiva. Como eu falei lá no início do vídeo, né? A ansiedade, que é uma preocupação com o futuro, ela vai trazer esse aspecto aversivo. Então, existe uma situação, um contexto para que essa ansiedade aconteça. Então, vamos supor que a gente está numa sala de aula e eu tenho uma ansiedade sempre de situações que eu tenha que fazer alguma exposição oral. Por exemplo, apresentar um trabalho. E aí eu preciso entrar em contato do porquê que é tão desconfortável essa exposição oral. É pela pessoa que ministra essa aula? É pelo assunto da aula? É pelo ambiente que essa exposição está acontecendo? Então, quando eu tenho essa funcionalidade do comportamento estabelecida, eu consigo agir de uma forma a solucionar problemas, diferentemente de só entender que, nossa, toda vez que eu vou apresentar, eu tenho ansiedade e aí eu não apresento. Então, para a gente resolver, a gente precisa entender o mecanismo comportamental que cada indivíduo vai ter o seu, né? Como eu falei, a idiosincrasia de cada um existe e a gente precisa respeitar ela. Então, eu preciso parar de evitar. A evitação ela é um dos prejuízos mais significativos que a gente pode aspirar para a nossa vida. Para a gente sair dessa ideia redundante, eu preciso entender onde foi a minha história de aprendizado, o porquê que eu dou uma resposta de ansiedade frente a uma situação que é aversiva. Então, às vezes, eu aprendi a ter autocrítica, eu aprendi que se eu errar alguma palavra quando eu estiver conversando, falando, isso é um problema muito grave, irreparável. Existe a cobrança, né, dos familiares, por exemplo, no ambiente que a gente mais convive. Então, tem uma série de fatores que podem influenciar a emissão dessa ansiedade. Para isso, a gente precisa ir para a terapia,
fazer essas descobertas e agir de uma forma mais adequada, para que então a gente não desenvolva transtornos de ansiedade ou para que a gente não experimente ela de uma forma tão acirrada, porque quem tem transtorno de ansiedade sabe o quanto é desconfortável, né? Algo bem assim prejudicial mesmo. Querendo ou não, vai gerando aí, né, com o passar do tempo, a ansiedade não tratada, vai gerando crises de ansiedade, síndrome do pânico. E aí, como se diz, a escada é muito grande para a gente subir. Então, essa era a contribuição que eu queria trazer para vocês hoje no vídeo, sobre a ansiedade, os malefícios dela. Trazer que a ansiedade, né, isso tem que ficar muito claro para nós, que a ansiedade, ela não é causa de nada, ela é apenas uma resposta que o organismo emite diante de uma situação anterior, diante de um contexto aversivo. E para entender o porquê que esse contexto é aversivo, eu preciso sim buscar uma psicoterapia, uma ajuda profissional, para eu entender o mecanismo de funcionamento do meu comportamento e ter mais sucesso.